lá então continuar, na verdade continuar, continuar falando aí das collections, né, no último vídeo aí eu só dei uma introduzida, né, uma visão geral, e agora de fato a gente vai colocar a mão na massa e vamos implementar algumas coisinhas aqui para a gente entender, né, e ver aí também o potencial, os benefícios que ela traz para a gente, né. E para começar eu vou falar um pouquinho de ArrayList. Tá, vou comentar de ArrayList com vocês, né, como que a gente usa e tal, e vou demonstrar aqui para vocês, né, de forma clara como que a gente tem um ganho com isso aqui, tá? Vamos lá para o nosso código, então. Eu criei aqui, né, uma classezinha, né, vou até comentar aqui, eu já estava brincando aqui antes de fazer o vídeo, né, vou comentar isso aqui. Eu criei uma classe aqui, teste ArrayList, né, e aí é o seguinte, né, se eu chegasse para vocês e falasse assim, eu preciso aqui de armazenar aqui um conjunto de nomes, beleza? Então, o que você ia fazer? Um conjunto, sei lá, de 10 nomes. O que você ia fazer? String, né, lista de nomes, né? Vai ser uma lista, vai ser um new string de 10 posições. Perfeito? Então, criei lá o meu vetor. E aí, em cada posição desse vetor, dessa lista de nomes, então, sei lá, na posição 0, eu ia chegar lá e colocar um nome, né? Rafael. Na posição 1, eu ia chegar lá e falar, ó, Frederico. Né? Na posição 2, eu ia chegar lá, Alexandre. Né? Então, eu ia chegar e sair preenchendo aqui o meu vetor. Tá? Aí depois é o seguinte, né? Eu tenho que achar o meu vetor todo e falar o seguinte, agora eu quero saber se existe o nome Rafael dentro daquele vetor, né? Aí você ia ter que implementar uma função como essa aqui, ó, né? Então ia chegar lá, pesquisa nome, ia passar a lista, ia passar o nome que você está procurando, né? Ia procurar lá dentro desse nome. O nome procurado é igual ao elemento que está na primeira posição? Se for, retorna true. Se não, eu vou ficar aqui nesse laço. Se ele passar de todo mundo e não entrar aqui no return true, ele vai retornar falso. Quer dizer que então que o cara não está na lista. Então se eu chegar aqui, ó, fazer isso aqui, ó, system out, eu quero, vou fazer o seguinte, boolean encontrou. Aí eu vou chegar e vou perguntar aqui, ó, pesquisa nome, e aí eu quero pesquisar na minha lista de nomes o nome Rafael. Então, eu imagino que ele vai retornar true, né? Então, vamos ver se ele retornou true. Encontrou. Vou executar aqui. Ó, encontrou. Agora vamos ver se o José está na lista. Bom, não pode estar, né? Então, falso. Então, aparentemente, essa funçãozinha aqui está funcionando. Agora eu quero saber quantos elementos eu tenho na lista. Percebam, essa lista aqui, ela cabe 10 elementos. Né? Então eu não posso chegar e falar o seguinte, né? A quantidade de elementos que eu tenho dentro da minha lista lá é a minha lista de nomes, né? Ponto length, né? Eu não posso fazer isso, né? Porque se eu fizer isso, ele vai falar lá que tem 10, mas não tem 10, tem 3. Então o que eu teria que fazer? Escrever uma outra função aqui, percorrendo elemento por elemento daquela lista, falando, naquela posição existe um nome válido, né? Um nome válido seria, né, um nome diferente de null. Né? Se for diferente de null, eu conto lá, contador mais mais, contador mais mais, contador mais mais. E aí no final teria lá. Então, assim, daria um trabalho danado, né? Então teria aqui uma outra função que ia fazer esse tipo de coisa, tá certo? Aí é o seguinte, né? Aqui a gente está salvando nomes. Vamos supor agora que eu quero salvar, né, que eu quero fazer a mesma coisa, eu quero ter um array que vai armazenar cursos. Aí o que você tem que fazer? A mesma coisa aqui, só que para cursos, né? Então, Ctrl+C, Ctrl+V, fazer a mesma coisa com curso. Agora é aluno, agora é professor, aí você repetir o tanto de código, né? Aí chega lá na frente, depois você fizer isso para 30 classes, aí você descobre que tem um errinho. Aí você tem que vir corrigindo, né, de 30 classes lá, corrigindo tudo. E assim, dá um trabalho danado, são funções que são coisas que são simples, né? Então, assim, qualquer software que você vai desenvolver, você vai ter ali um objeto que vai armazenar um conjunto de referências e depois você vai trabalhar com esse objeto aí. Então, é um negócio bem, bem comum aí de se trabalhar. Bom, é o seguinte, né? Então, isso aqui é um negócio que não é muito interessante a gente fazer, né? Daria um trabalho danado, né? Então, olha o seguinte,
O Java ele fornece para a gente aquele conjunto lá das collections, né, das classes das collections, e uma delas é a ArrayList, que vai nos ajudar demais, né? Vamos comentar aqui, ó, e fazer a mesma coisa que eu fiz ali, só que usando a ArrayList, né? Então, a classe ArrayList, né, vou importar lá, ela está dentro do pacote java.util, tá? A primeira coisa que a gente vai estranhar aqui é que ele vai abrir, ele vai colocar um menor, um ezinho e um maior, né? O que é isso, né? Isso aqui é do generics do Java, né? Isso aqui é a implementação de classes genéricas, né? E aí depois, nesse curso eu não vou falar para vocês, né? Mas depois, caso alguém tenha curiosidade, né? Procura aí por Java Generics, exemplo, tá? E aí vai entender como que faz aí, né? Como é que implementa uma classe genérica e tal. É muito interessante, muito bacana. Depois aí vocês procurem por isso, né? Vou ver se eu deixo lá na descrição do vídeo, lá de curiosidade. Então, olha só, eu quero criar um ArrayList, eu vou falar para o ArrayList qual que é o tipo de objeto que eu vou armazenar lá dentro, né? Então, aqui no nosso caso, eu vou armazenar do tipo string. Então, lá dentro do meu ArrayList vai ter um conjunto de objetos que são do tipo string, ok? Eu vou pôr lá lista de nomes. New ArrayList. Ok? Então, eu tenho lá um ArrayList, que eu vou pôr aqui, que é lista string, né? Então, agora eu tenho ali uma lista de nomes, igualzinho eu tinha lá em cima. Só que agora, olha só, se eu quiser colocar um objeto, né, um nome lá dentro dessa lista aqui, ó, eu não vou falar lista na posição tal, eu vou falar isso aqui, ó. Ele é um objeto, ele vai ter um método que vai permitir que eu inclua um determinado objeto lá dentro. Ah, que método que é isso para incluir? Tem um método aqui que chama add, e aí ele recebe lá um string. Qual que é a string que eu vou colocar? Rafael. Beleza? Então, eu incluí lá o Rafael dentro lá dessa lista. Né? Então, agora eu vou fazer aqui, eu vou Frederico, vou adicionar o Frederico aqui também, né? E vou adicionar aqui, ó, o Alexandre. Então, agora eu tenho 3 elementos lá dentro. Antes eu tinha um pesquisa, Rafael. Como é que eu faço, então? Primeiro, né, antes de falar do pesquisa, eu falo assim, agora eu quero saber o seguinte, qual que é o elemento que está na posição tal, né? Como que eu fazia lá com um array? Array na posição X, né? Aqui eu não vou ter isso mais, né? Eu não vou ter aqui lista de nomes na posição, né? Eu não vou ter isso, né? Aqui é um objeto. Então eu vou ter um método aqui que é o método get. E ele vai me retornar, por exemplo, eu quero o elemento na posição 0. Né? Então vamos escrever esse elemento na posição 0 na tela? Bom, tá lá. Perfeito, rodei aqui. O elemento da posição 0 é o Rafael. E o da posição 1, vamos ver? Tá. O Frederico. Então, ó, que legal. Então, assim que eu pego os elementos que estão lá dentro. Antes eu tinha que descobrir quantos nomes eu tinha dentro do meu vetor, né? Eu expliquei para vocês que eu ia ter que fazer a função lá para calcular isso, porque não são 10, né? São, né, eventualmente um número menor que 10. 10 ali é um limite. Aqui a gente não tem limite de objetos que a gente coloca no ArrayList. Pelo menos não sei de cabeça aqui, pode ser que tenha alguma restrição, mas sim, pode colocar objeto aí que você não vai ter problema não. E aí, olha só, se eu quero então saber quantos objetos tem no meu array, o que eu vou fazer? Tem um método lá que é o size. Né? O size ele vai me retornar aqui quantos elementos tem lá dentro do meu array. Né? Vamos dar um system out aqui no list de nomes, né? .size. Perfeito? Vamos rodar lá para ver quantos tem. Tá? Ó, 3 elementos lá dentro. Agora eu quero mostrar todo mundo na tela. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um for aqui, ó, na minha lista, né, .size. Estou fazendo de forma bem simples, tá? Para vocês começarem a aprender aí. Aí eu pego quem? Né, a lista .get na minha posição I. Né? Então, agora ele vai mostrar todo mundo. Rafael, Frederico, Alexandre. Como que eu faria, né, usando um array aqui, para remover um determinado elemento dessa lista? Né? Eu quero remover o Rafael. Né? Se eu chegar, né, lista na posição 0 recebe null aqui, eu removi o Rafael? Sim, removi o Rafael. Agora, quantos elementos que eu consigo colocar na minha lista ali, né, se ela cabe 10? Né? Eu já tinha colocado 3, então eu vou conseguir colocar mais 7, porque o Rafael ali eu só coloquei null e eu não estou colocando outro elemento ali. Então, eu teria que criar, né, todo um mecanismo ali para aproveitar aquela posição. Né? Então, por exemplo, removi um cara em determinada posição, eu pego todo mundo que está na frente e
arreda uma posição para trás, né? Então, assim, teria que ter um processo aí que seria aí, né? A gente teria que pensar como fazer isso, né? É muito simples, mas eu teria que implementar isso, né? Agora, aqui não. Aqui eu quero chegar e falar assim, ó, ô lista, né? Eu quero remover o elemento que está na posição 0. Né? Quem que é o elemento que está na posição? O Rafael. Então eu removi lá o Rafael. Né? Aí vamos imprimir aqui de novo na tela aqui para ver os elementos. Né? System Out. Vou só colocar aqui uns tracinhos aqui para a gente separar, senão fica bagunçado. Aí olha só. Removi. Olha lá, o Rafael agora já não está aqui. Ó. E aqui o remove, ele retorna para mim o Rafael. Tá? Então aqui ó, o remove, ele retorna para mim uma string. Ó. Então, quando eu cheguei aqui, ó, remove na posição 0, eu cheguei aqui, ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó, string nome retornado. Então, em nome retornado vai estar quem? O Rafael, quer ver, ó? Vamos ver lá. System out, nome retornado é, dois pontos, e aí eu vou concatenar ele aqui com o nome retornado lá. Quer ver? Tem que estar lá o Rafael, que é o cara que estava na posição 0. Lá, o nome retornado é o Rafael. E depois o Rafael já não está mais dentro da nossa lista. Então, olha só, o que eu quero mostrar para vocês? Essa classe ArrayList, ela tem aqui, ó, né, o meu objeto do tipo ArrayList, ele tem aqui uma série de métodos aqui, ó, que são muito interessantes, né? No caso aqui, um outro método legal, ó, no caso aqui, ó, a gente tem lá os 3 nomes, né? Se eu quisesse limpar minha lista, falar assim, ó, eu quero zerar ela para não ter. Aí o que eu ia ter que fazer? Para cada posição eu ia chegar lá e colocar um null naquela posição, né? Aqui não. O que eu faço? Ah, eu quero limpar minha lista. Clear. Né? Ah, eu quero saber aqui, por exemplo, agora eu quero saber aqui se tem, quantos elementos tem, né? Vamos lá, System Out, lista, se ele der um clear, ele tem que ter 0 elementos, né? Então, o size dele vai ser igual a 0. Vamos ver? Size igual a 0. Né? Ah, eu quero perguntar se a lista está vazia. Eu poderia chegar if lista.size é igual a 0. Se for igual a 0, ela está vazia, né? Mas tem um método que faz isso aqui para a gente, né? Lista.nome.isEmpty, né? IsEmpty, ele vai retornar para mim, se ela estiver vazia, ela retorna, né, que ela está vazia, né? Está true. Né? Então, eu quero o seguinte, vamos imaginar aqui, ó, que eu vou adicionar de novo um elemento. System out, lista, né, de nomes.add. E aí eu vou adicionar o Zezé, sei lá, o Paulo, beleza? Adicionei o Paulo. Bom, vamos imprimir de novo essa lista aqui, ó. Vamos imprimir a lista aqui. Percebe, toda hora eu estou fazendo esse imprimir ali, né? Vamos já melhorar isso aqui, né? Vamos fazer aqui para não ficar toda hora fazendo isso. Public static void imprime. Beleza? Imprime lista. Eu vou fazer uma função aqui, imprime lista, que recebe aqui o ArrayList, né? De string, né? Lista. Beleza? E aí eu vou fazer exatamente esse cara aqui, ó. Tá. Beleza? Aí aqui eu já não preciso mais disso, eu já não preciso mais disso, eu já não preciso mais disso. Toda hora que eu precisar escrever a lista agora, você o quê? Imprime lista de nomes. Beleza? Bom, só simplifiquei aqui. Aqui não está correto ainda não, tá? Tem 1 milhão de formas aí de fazer isso aqui mais eficiente, né? Mas que é para explicar para você. Opa, aqui ó, eu fiz errado, não é desse de nomes mais, é o nome do parâmetro do método ali. Bom, então tá lá, adicionei o Paulo, né? Eu limpei a lista, né? Eu dei um clear nela, adicionei o Paulo. Agora eu quero adicionar um outro cara, né? Aqui ó, vou adicionar primeiro o Bernardo. Adicionei o Paulo, agora adicionei a Maria. Perfeito? Aí vamos lá, vamos ver. Bernardo, Paulo, Maria. Aí é o seguinte, pô, não, mas eu queria, no momento de adicionar, eu queria adicionar
né, de forma ordenada, né, de forma ordenada alfabética, né? Então é o seguinte, né, no momento de adicionar aqui a Maria, eu sei que já tinha o Bernardo e o Paulo, eu quero adicionar Maria na posição 1, né, começando 0 é o Bernardo, a posição 1 deveria ser a Maria, de forma que fique uma lista ordenada, né? Eu posso chegar aqui, ó, eu quero adicionar a Maria, só que agora eu quero adicionar a Maria na posição 1 da minha lista, né? Então eu vou adicionar quem? A Maria, aqui, tá certo? Aí, ó, a gente vai rodar aqui e vai ter lá, Bernardo, Maria. Então eu consigo adicionar o elemento na posição que eu desejo, né? Então é uma outra forma de adicionar elementos ali no meu array. E aí é o seguinte, tem uma série de métodos que permitem vocês brincar, né? Tem como, dado que eu tenho aí um conjunto que está todo bagunçado, eu consigo ordenar aquele elemento, aquele conjunto. Pode ser que eu tenha lá um conjunto que está ordenado e eu quero embaralhar aquele conjunto, né? Então existe a interface, que é a Collections, né? Collections, que é a interface lá de todo mundo, né? Nessa interface aqui eu tenho um método lá, Shuffle, né? Então eu recebo aqui uma lista qualquer e embaralho essa lista, né? Então eu poderia ter aqui, ó, a lista, né, ordenada aqui, e aí agora eu vou passar a minha lista de nome lá, vou dar um shuffle, né? Aí é o seguinte, se eu pegar agora, depois do shuffle, e rodar e pedir para apresentar na tela, aí já vai estar lá, né, ordenado de forma diferente. Aqui, como só tem 3 elementos, né, a ordenação aqui poderia até dar o mesmo resultado, né, mas ele está tentando bagunçar a lista. Se eu tivesse uma lista lá com 100 números, né, eu ia bagunçar aquela lista toda, né? Então, assim, tem uma série de métodos aí que seria interessante aí vocês depois deram uma pesquisada, né? Dentro da própria Collections, né? Que é a interface lá do ArrayList lá, olha só, tem um tanto de método aqui que é interessante, né, para juntar, para fazer união, interseção de conjuntos e tal. Tem muito. Então, assim, tem método aqui que nem eu nunca usei, né? Depois de trabalhando anos e anos e anos, eu nunca usei os métodos. Então, assim, tudo que vocês forem pensar que é algo que né, quase todo sistema tem esse tipo de coisa aqui, já tem pronto, vai estar disponível aí para vocês utilizarem. Tá certo? Bom, então olha só. Essa aqui é a classe ArrayList, né? Depois vocês deem uma olhada aí nos métodos principais do ArrayList, eu acho que eu falei de todos aqui. E depois dê uma olhada na documentação, quais são os métodos, como que funciona cada um deles, que é muito importante para vocês, tá? Depois eu vou, né, no próximo vídeo, eu vou tratar um pouquinho melhor aí sobre outros métodos. Um abraço, até mais.